Embora a internet tenha aberto oportunidades para jornalistas, redatores e escritores, ela também criou desafios únicos. Afinal de contas, escrever para a internet é bem diferente daquela escrita tradicional. Não sabia disso? Pois é, os textos que são publicados na internet precisam ter uma estrutura bem diferente das que a gente costuma usar em outros meios e canais. Ou seja, você não pode escrever um texto igual em um livro e em um site ou um blog, o que for. É exatamente por isso que você precisa aprender o que é web writing, a escrita para a internet. Sabe aquela redação nota 10 do Enem? Ou aquela notícia maravilhosa que foi publicada no jornal impresso? Dificilmente teriam o mesmo sucesso se forem publicadas do mesmo jeito na internet. Sucesso no sentido de ter vários leitores interessados no assunto. Ou seja, não basta você ser um bom jornalista ou um bom escritor, escritora para ter sucesso garantido no concorrido mundo do conteúdo digital. Mas olha só, eu não estou questionando a qualidade desse conteúdo lá da redação ou da notícia, viu? Eu só quero explicar que o resultado pode ser um pouco diferente pelo simples fato de as pessoas consumirem conteúdo de um jeito completamente diferente na internet. Leitores de livros se comportam de maneira diferente que os leitores de textos na internet. Pode ser a mesma pessoa, só que o conteúdo que ela procura na internet precisa ser diferente do que ela espera encontrar em um livro, por exemplo. E eu vou te explicar por quê. Antes de seguirmos, caso você esteja chegando agora aqui no canal, eu sou Eliane Terrataka, jornalista por formação, trabalho com criação de conteúdo e textos para sites e blogs há mais de uma década. E eu acredito que este vídeo merece o seu like se eu conseguir te ajudar a entender qual é a melhor maneira de escrever para a internet, de um jeito que seja ao mesmo tempo envolvente e informativo. E uma coisa muito legal para a gente definir aqui logo de cara é o conceito de web writing. E aí, na tradução ao pé da letra para o português, significa escrita para a web, para a internet. Essa técnica se aplica a qualquer tipo de texto que vai ser publicado na internet, não importa se é um site com reportagens longas, se é um blog com posts pessoais, se são legendas aí para os posts de mídias sociais, se são copies de vendas de produtos, se for um texto institucional para contar aí a trajetória de uma empresa e demonstrar confiança, serve para tudo mesmo. E embora essa mídia online seja um pouco diferente das mídias tradicionais, como eu comentei no início desse vídeo, os princípios da boa escrita se mantêm. Isto significa que o seu conteúdo precisa muito bem escrito, tem que ser claro e também interessante. E ao mesmo tempo aí que você tem o domínio da escrita, você tem o domínio do idioma para escrever muito bem os seus textos, você também precisa ter ali um conhecimento de SEO. Eu já gravei um vídeo sobre isso aqui no canal, dá uma olhadinha lá depois de assistir esse vídeo, que nada mais é do que, além de fazer um conteúdo lindo, maravilhoso para publicar no seu site, é otimizar esse conteúdo para que ele seja encontrado com mais facilidade e para que ele receba cada vez mais leitores. E se você tem dúvidas sobre quem precisa aprender essa técnica de web writing, é muito fácil. Quem precisa aprender são todas as pessoas que trabalham efetivamente ou queiram trabalhar escrevendo para a internet. Isso vale para jornalistas, para redatores, publicitários, para escritores, para ghostwriters, copywriters e vários outros profissionais aí que trabalham no dia a dia produzindo textos que serão publicados na internet. E agora, rapidamente, eu quero te explicar aqui como funciona, né? Quais são esses princípios? Quais são as melhores práticas para escrever conteúdos para o seu site ou o seu blog? No meu livro SEO para jornalistas, o link está aqui embaixo, caso você tenha interesse,
tem um capítulo só falando sobre a técnica de escrita para web, incluindo os princípios do web writing, que eu vou te contar aqui agora nesse vídeo. Mas se você ficar com alguma dúvida, quiser se aprofundar um pouquinho mais em cada um dos assuntos, dá uma conferida no meu livro que eu tenho certeza que vai te ajudar. O primeiro princípio é criar títulos cativantes, ou seja, você precisa criar títulos e manchetes que efetivamente chamem a atenção do seu público leitor e chamar a atenção em qualquer dos sentidos. Mas eu gosto de orientar que a melhor maneira de você captar a atenção das pessoas é provocar sentimentos nela. Então tente criar seus títulos de maneira que elas sintam alguma coisa. Pode ser curiosidade, pode ser uma necessidade que ela descobriu que ela não sabia que tinha, pode ser até alguma urgência ou simplesmente a vontade de ter informação sobre alguma coisa que aconteceu no mundo. O segundo passo é deixar o seu conteúdo sempre organizado e prezar pela facilidade de leitura, no sentido de você distribuir bem o seu texto, não pegar 30 parágrafos com um único título e jogar na sua página, porque as pessoas vão acessar, vão passar pela página para ver se interessa, vai ver que só tem texto, não tem imagem, não tem nada e vai embora dali, porque não é interessante. Lembra que eu falei? Texto na internet não pode ser igual ao do livro. Por mais que o livro tenha capítulos com várias páginas, sem nada, apenas texto, está em um livro. As pessoas aceitam esse tipo de formato. Se você colocar o seu texto assim, desorganizado na internet, quem entrar vai fugir, porque vai sentir que é muito pesado, que não vai conseguir ler, não vai dar conta. Prefere algo mais objetivo, mais claro e mais interessante. Terceira coisa boa de se fazer é distribuir palavras-chave de maneira equilibrada, tanto no seu título, nos seus intertítulos, nos textos que você produzir para este conteúdo. O conceito de palavra-chave pode ser até um pouquinho complexo, mas explicando de uma maneira bem simples, é o que as pessoas digitam nos motores de busca, né? Ou falam. Hoje em dia é muito comum você fazer pesquisa por voz também para encontrar informações. E existem várias opções de motores de busca. Tem o próprio Google, que todo mundo conhece. O YouTube aqui é uma ferramenta de busca. O próprio Instagram tem lá aquela ferramenta de busca dele. Qualquer outra mídia social, qualquer outro canal de compartilhamento de conteúdo, existe uma ferramenta de busca. E são essas palavras-chave que você distribui ao longo do seu conteúdo que vão facilitar que as pessoas te encontrem. O quarto princípio é dividir o seu conteúdo em blocos menores, que foi o que eu falei agora há pouco. Em vez de jogar um texto inteiro chapado com 30 parágrafos, você divide ali os seus, não sei, 4 parágrafos por intertítulo. Então você vai colocando subtópicos para deixar o seu texto visualmente mais agradável, inclusive para mostrar às pessoas onde está exatamente o assunto que ela está procurando. E já que estamos falando de colocar esses intertítulos para fazer blocos de textos menores, é legal também você criar parágrafos menores, que sejam claros, simples e curtos. Dependendo da plataforma que você estiver escrevendo, por exemplo, se for um canal de mídia social, que a gente tem acesso aqui no celular, que é uma tela um pouco menor, se você fizer um parágrafo com, 200 palavras, ele vai ocupar bastante espaço da tela, vai parecer um pouco cansativo. Então, coloca frases curtas e vai dando um enterzinho para dividir. Num post de blog, você pode até aumentar um pouco esse tamanho, mas sempre tente deixar os seus parágrafos o mais curto possíveis, para a pessoa realmente ver aquilo e o cérebro dela entender que ela vai conseguir ler com facilidade. Nesses parágrafos também vale você colocar listas enumeradas ou então com aqueles bulletzinhos para destacar informações mais importantes do texto. Também é uma maneira visual de organizar o seu conteúdo, causar interesse, mostrar que ali tem um passo a passo, ou ingredientes, ou procedimentos, ou dicas ali listadas que facilitam para a pessoa encontrar aquela informação. Você também deve sempre incluir imagens e conteúdo audiovisual. Lembra que eu falei, de novo, que nos livros você pode sim ter apenas texto, que não tem problema nenhum, quem ler livros não se incomoda com isso. Na internet, se você tiver qualquer canal que tem apenas texto, não tem imagem nenhuma, não tem vídeos, não tem arquivos de áudio. Não quero dizer que você
precisa colocar isso tudo em tudo que você escreve, mas se você distribuir muito bem todos esses recursos, o interesse vai ser muito maior, principalmente se você criar imagens que ilustrem o que você está dizendo naquele texto. Pode ser uma foto de um registro de um momento, se for no caso de uma notícia, pode ser um infográfico com dados, pode ser também um esquema visual, um mapa mental que ajude a pessoa a entender melhor o que você tentou explicar no texto. Tudo isso é válido e é extremamente importante para tornar o seu conteúdo mais interessante. Também é preciso prezar pela boa experiência do usuário e, nesse caso, eu digo especificamente sobre a plataforma onde você está publicando este conteúdo. Se você usa um terreno alugado, como eu costumo brincar por aí, né? Se você tem um canal em alguma mídia social, os recursos de experiência do usuário são de responsabilidades da empresa que cuidam daquela plataforma. E eles são muito bem feitos, estão sempre em evolução, constante testes e dá super certo. Mas quando você tem o seu próprio terreno e a sua própria casinha lá com o seu site ou seu blog, a sua página na internet, esse quesito é responsabilidade sua. Como que você faz isso, né? Basicamente, resumidamente, você tem que facilitar que as pessoas encontrem as informações no seu espaço. Tem que ser de fácil navegação. As páginas têm que abrirem rápido, que se você colocar muitos recursos, muitos elementos ali, sem fazer a otimização necessária, vai ter um tempo de carregamento de informação pela internet muito maior. E muita gente foge quando uma página demora para abrir. Isso também faz parte da experiência do usuário, deixar tudo leve, tudo bem organizado e bonito também. Pede ajuda para um designer que vai conseguir te orientar melhor nessa questão. E para finalizar, o último princípio interessante das técnicas de webwriting é sempre você revisar, ajustar e melhorar tudo o que for possível, porque não adianta você aprender uma técnica hoje e achar que ela vai durar pelo resto da sua vida. Não é assim que funciona. Você precisa estar em constante atualização, acompanhar a evolução das plataformas, porque às vezes, dependendo de onde você publica o seu conteúdo, você vai ter a necessidade de fazer de uma maneira diferente daqui semanas ou meses ou anos. Isso é super normal na internet e vive mudando. Você não pode querer ficar parado no tempo. Por favor, acompanhe a evolução dos canais online. Se você deseja trabalhar com a internet, é sua responsabilidade se manter atualizado e se renovando com tudo que for necessário para que o seu conteúdo tenha bons resultados e conquiste muitos leitores. E agora, só para você entender mais ou menos como essa ideia do webwriting te ajuda a escrever melhor, é só você imaginar tudo isso que eu listei aqui agora como se fosse uma estrutura pré-moldada que você pode seguir para colocar os seus textos, né? Porque a parte criativa mesmo, de sentar e escrever, é difícil. Nem sempre é fácil. Eu escrevo muito, eu sei muito bem como é que é. Às vezes não sai nada que presta. Às vezes em 20 minutos você escreveu 30 páginas. Isso é super normal. E quando a gente está escrevendo para a internet, dependendo da plataforma, se for um blog, por exemplo, você pode ter um modelo pré-formatado que aí você já consegue ter uma ideia de que blocos de conteúdo você precisa criar para colocar ali. E quando você pensa nas palavras-chave, fica muito mais fácil ainda, porque a primeira coisa que você vai precisar criar é o título do seu texto. E a partir dali, você consegue desenvolver os intertítulos como se fossem umas listinhas de assunto, né, subtópicos do assunto que você estiver trabalhando, e preenchendo esses intertítulos com parágrafos curtos. Depois disso tudo, você pode dar uma última revisada, incluir algumas imagens interessantes, colocar aí umas listinhas enumeradas ou alguns bulletzinhos para melhorar ainda mais o visual, facilitar a leitura das suas informações. E não esqueça também, se você estiver publicando em um site, colocar links dentro do seu texto, porque isso é muito bom para a sua estratégia de SEO. De novo, assiste o vídeo que eu já expliquei como que isso funciona direitinho. E se você se interessar mesmo, quiser aprender a escrever bem textos que atraiam leitores e que sejam encontrados pelas ferramentas de buscas do seu site ou blog, dá uma olhadinha no meu livro digital. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu juro que eu fiz com todo o carinho possível. E tá lá todo o conhecimento que eu adquiri ao longo de muitos anos trabalhando com isso. Agora me conta aqui se você conseguiu entender direitinho o que é webwriting e como escrever para a internet. Como sempre, não leve as coisas que eu falei aqui como regras que precisam ser seguidas à risca.
porque tudo pode ser melhorado, tudo precisa ser adaptado à sua realidade, tá bom? Mas mesmo assim, eu quis tratar sobre esse assunto aqui no canal porque eu acho que vale a pena você conhecer essa estrutura e começar a praticar, colocar no seu dia a dia, porque pode ser muito bom para os artigos que você publica no LinkedIn, por exemplo, os posts que você faz profissionais para suas mídias sociais, para o seu site, para o seu blog, para as notícias que você escreve para o portal que você trabalha. Enfim, você consegue aplicar isso em qualquer conteúdo que você escreva para a internet, mas sempre adaptando a plataforma. Pelo amor de Deus, não vai publicar um post que você fez para o seu blog no seu Instagram. Tem que ser diferente. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira e que tenha ficado bem claro como fazer webwriting no seu dia a dia. Não importa se você é jornalista, escritor, redator ou qualquer outro profissional da escrita. Me conta aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida ou se você gostou do conteúdo. Eu vou adorar saber. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.